Viva, meus amigos entusiastas de aviação, profissionais de aviação, sejam bem-vindos à segunda edição do nosso Estado da Aviação em língua portuguesa. O meu nome é Frederico Fernandes, estou baseado no Dubai, trabalho para a Autoridade Civil numa plataforma de investimento na área da aviação e turismo, que é também a plataforma líder em termos mundiais. Esta é a nossa segunda edição, então sempre que posso, tento reunir aqui os nossos amigos, pessoas influentes da aviação, pessoas que estão em cargos que possam, através das suas palavras, através das suas explicações, alguma perspectiva sobre o que é que está a passar no sector neste momento. Nós andamos, como nunca, em termos de gestão do sector, em termos de operacionalidade. Nós sempre fomos pessoas extremamente, digamos, organizadas, que pensávamos a médio e longo prazo. Tudo agora acaba por ser uma decisão de curto prazo, o amanhã é bastante incerto. E por isso achei por bem, com o apoio da Miosavio, qual sou cofundador, juntamente com o Catanho Fernandes, já deve estar por aqui, pensámos por bem fazer uma série de iniciativas que pudesse juntar o mercado da aviação e que pudéssemos também transmitir algumas ideias sobre onde nós estamos no momento e para onde nós vamos. Os meus primeiros convidados de hoje, que eu vou chamar daqui a pouco ao palco, eu penso que já analisaram no programa. Vamos conversar sobre o estado da nação neste momento nas áreas onde são especialistas. No primeiro painel vamos ter o professor Rui Castro Quadros, vamos ter o Bernardo António Pereira, vamos ter o Gavin Eccles. Também vamos puxar a conversa com o Francisco Cabo, da Autoridade Civil de Moçambique, para saber como é que andam as coisas por lá. Mas antes disso, gostava de dar a situação de onde estou baseado. Vamos todos tentar também dar este ponto da situação, porque os telejornais não falam sobre aviação. Portanto, aqui nos Emirados Árabes Unidos, como vocês sabem, existem duas companhias, uma baseada em Abu Dhabi, que é a Etihad, e outra baseada no Dubai, que é a Emirates, que estão também numa situação bastante diferente daquela que desejariam estar. Por exemplo, a Emirates continua com o seu pessoal, não fez qualquer dispensa pessoal ainda, aproveitou algumas férias a pedir para o pessoal entrar em férias não remuneradas e cortou os salários das pessoas por posto, os mais elevados a 50%, e depois até abaixo. A operação começou agora a ser efetuada a partir do dia 16, a partir de ontem. Existem já alguns aeroportos que a Emirates está a voar: Frankfurt, Heathrow, Manila, Cabul, Jakarta, Bruxelas, Zurique. O avião vai com 70% de ocupação. Existe uma série de medidas que estão implementadas. Existem algumas portas, inclusive, que não estão armadas. A tripulação é menor, o avião regressa logo vazio. Mas a aposta é no primeiro dia 1 de maio começar em força novamente com alguns voos, mesmo que isso signifique que os lugares vão vazios e regressam vazios. Depois, com os meus convidados, vamos explorar talvez um pouco isto, tentar perceber porque é que eles estão a fazer isto, porque é que os outros não fazem, e tentar abordar esta questão. Também vocês viram, foi notícia esta semana, que nós começamos aqui com testes de 10 minutos no aeroporto. Isto é algo que aqui funciona muito bem. Digamos que os ministérios estão interligados e não é só a obrigação dos aeroportos e da Emirates de ter uma solução em termos de saúde para os passageiros, para o seu negócio. O Ministério da Saúde está ativamente envolvido nisto. Como vos disse, vocês estão numa plataforma de investimento e toda a coordenação era no sentido de conseguir perceber se existiam ideias, projetos ou patentes que eram necessários serem investidos para que a primeira parte da regresso à normalidade fosse conseguida mais rapidamente. Ou seja, estamos todos dispostos a investir em soluções para que no aeroporto consigamos emitir certificados de Covid-free. E isto é um pouco que nós fazemos. Ainda agora com uma vertente um pouco invasiva, porque é preciso sangue, foi a forma mais rápida que conseguimos, mas posso-vos dizer que ainda ontem tive a ouvir, fomos apresentados uma solução de Oxford, dos professores de Oxford, uma patente que precisa de 2 horas sem sangue, mas não foi aprovada, precisa de 2 horas. Portanto, ninguém está à espera que milhões e milhões de pessoas fiquem 2 horas à espera de
de um resultado. Portanto, todo este trabalho está a ser desenvolvido no sentido de regressar à normalidade, ao mesmo tempo que é desenvolvido o trabalho na área da saúde. Também, como Inglaterra, temos agora o nosso maior espaço de exposições, é o maior hospital, temos cerca de 400 casos diários, e pronto, continuamos ainda as pessoas e a operação, sobretudo na aviação, vai voltar, pelo menos, a estar disponível. Vou agora chamar ao palco, obrigado a todos por participarem, chamar ao palco o Francisco Cabo, o professor Rui Quadros, o Bernardo, surpresas durante esta transmissão, que eu espero que dure à volta de 1h30. As vossas questões, por favor, coloquem aqui em cima na parte das questões. Eu aqui vejo em inglês, não sei como é que vem aí. Portanto, se têm uma questão, por favor, coloquem aqui. E no outro tab, no outro espaço, existe estatísticas ou polls, e vocês poderão ver aqui já uma estatística onde poderão votar a vossa opinião. Já temos aqui alguns convidados a entrar. Francisco, meu amigo, como estás? Tudo bem? Olá, boa tarde, Frederico, boa tarde a todos os colegas da Lusofonia. Aqui em Moçambique está um dia muito bom, muito fresco. Estamos na transição do verão para o inverno, portanto as noites estão um pouco mais frescas do que o habitual. Relativamente ao ponto de situação desta pandemia do Covid-19, a última atualização que tivemos ontem do Ministério da Saúde da indicação de que Moçambique tem neste momento registrados 31 casos positivos. Estamos num momento também de estado de emergência, já estamos à metade desse estado de emergência, mas tudo leva a crer que vamos ter que ter alguma extensão desse estado de emergência. O país está a meio gás, felizmente estamos a conseguir de alguma forma transmitir a informação para a população, para as comunidades, mas, obviamente, como devem ter noção, estamos a falar de um país com mais de 24 milhões de habitantes. As zonas recônditas é um dos lugares onde sentimos que ainda vai haver muita dificuldade para difundir a mensagem relativamente à prevenção, mas, de uma forma geral, o trabalho que o governo e, em termos concretos, o Ministério da Saúde está a fazer, eu posso dizer que tem sido relativamente positivo. Agora, obviamente, são todos impactos que já estamos, obviamente, a sentir, principalmente do ponto de vista da aviação. A nível doméstico, os voos, a frequência dos voos diminuíram significativamente e, obviamente, não estamos a fazer voos para fora do país, até porque, pese embora não tenhamos fechado as nossas fronteiras aéreas, os países todos à volta, principalmente a África do Sul, que é o nosso principal mercado aqui da região, fechou as suas fronteiras. Então, de uma maneira geral, este é o atual retrospecto da situação do Covid-19 e da aviação civil aqui em Moçambique. Muito bem, nós estamos aqui presentes na nossa plataforma de debate, o nosso estimado amigo João Carlos Pó Jorge. Eu penso que ele está a utilizar um telemóvel, por isso eu não consigo pedir para que ele venha como speaker. Ele está aqui como speaker, espero que ele consiga mover e desligar o telemóvel e utilizar um computador de forma que se possa juntar à discussão. Eu já passo de volta a bola a Moçambique. Meu amigo Bernardo, como estás? Tudo bem? Bernardo está a entrar. Bernardo, nós estamos a perceber agora que a aviação, sobretudo a aviação e o turismo, estava numa perspectiva de privatização e desregulamentação na área do investimento, com bastantes investidores. Agora as coisas mudaram dramaticamente. Agora mudaram. Estamos aqui a acompanhar aqui na nossa vertente enquanto firma. Nós o que vemos hoje é uma estagnação total das intenções de investimento, vemos alguma intranquilidade no sentido de saber qual é que é o futuro, e agora, e pronto, e estamos, também julgamos que isto agora é uma altura de oportunidades, com calma, e quando a confiança voltar, que esperamos que já ontem o nosso Presidente da República já deu alguns inputs
em relação a essa possível confiança. Aí haverá, com certeza, oportunidades interessantes também neste vosso setor e no setor que estamos aqui a discutir. Temos acompanhado também as várias discussões à volta da companhia aérea aqui nacional, mas sim, em termos de investimento, está tudo parado. Oportunidades, entram agora os agiotas e os abutres, como nós chamamos em termos de investimento, mas pronto, agora é a fase de reorganização, é a fase de análise e de arregaçar mangas e de conseguirmos transformar os nossos negócios e ao mesmo tempo encontrar, ver onde é que o investimento pode fazer sentido na altura certa, que ainda falta algum tempo. Também trabalhas muito com os países, a firma trabalha bastante com os países da lusofonia. Eu sei que também estavas envolvido em alguns projetos de infraestrutura. Todos os projetos de infraestrutura agora serão mais ou menos estagnados. E achas que existe uma retoma ou os próprios países vão começar a olhar mais para os seus projetos e esquecer o investimento estrangeiro? E sendo agora uma infraestrutura, um investimento muito arriscado porque os países já não têm operação na área turística e na área da aviação. Frederico, eu acho que neste momento este tipo de conversas e de análise é muito precoce. Não há informação para estarmos a discutir agora grandes investimentos de infraestrutura, porque falta alguma previsibilidade. Vejo, quer dizer, os investimentos de infraestrutura vão ser sempre essenciais, eles vão ter que existir, em muitos casos que são cruciais para o futuro de alguns países, mas neste momento estamos numa fase de grande expectativa. Antecipando um bocadinho as tuas perguntas, eu acho que temos aqui vários cenários. Em termos de negócio e de investimento, como temos olhado aqui, o cenário realista é vermos este ano como um ano quase em suspenso. Apesar de poderem existir alguns investimentos, podem ser concretizados alguns, mas mais vale ter uma expectativa realista de vermos estes grandes investimentos e tudo aquilo que nós sonhávamos em outubro, novembro, dezembro de 2019, mesmo já conhecendo o que era esta pandemia, mas que ainda não a conhecíamos na pele, mas ver como este ano um ano de grande... que vemos estas expectativas suspensas, do que estarmos a falar já em junho, setembro, ou o que quer que seja, que eu, na minha humilde opinião, será difícil concretizar. O ambiente é um ambiente indefinido, não? E para esses grandes investimentos é necessária alguma estabilidade e alguma confiança. Por exemplo, os grandes investidores para de infraestruturas neste momento dos mercados emergentes estão na expectativa, estão completamente parados. E, portanto, a tua pergunta é uma resposta muito difícil de te dar. Mais vale reorganizar, mais vale reavaliar, mais vale confirmar se alguns investimentos eram mesmo essenciais numa altura destas, do que estarmos a falar de um futuro completamente indefinido. Bem, professor Ricardo Castro, peço desculpa, meu português às vezes ainda baralha-me. Nós assistimos ontem às notícias que começamos agora a pensar, pelo menos em Portugal. Também foi notícia no Newsavio que o Neilman alienou parte da sua posição na Azul, no Brasil. Estima-se ou especula-se que tenha sido por necessidade de liquidez. Aqui as companhias aéreas não estão a precisar de ir falar com o governo para pedir dinheiro. O governo vai falar com eles para perguntar como é que eles estão, como é que se vão safar e se precisam de ajuda. Como é que andam as coisas aí em Portugal? Bem, Frederico, mais uma vez obrigado pelo convite e por esta iniciativa que eu acho que é muito útil a todos nós e que seja um palco para discutirmos estes assuntos e para cada um dar a sua opinião.
Bem, eu olho para o transporte aéreo em Portugal neste momento como operações de carga e operações de nada, não é? As operações de carga, e dependendo dos contactos que se têm, vai fazendo a SATA, vai fazendo a TAP e, obviamente, business as usual para uma Euroatlantic e para uma White, em que, com as suas possibilidades e com o tipo de contratos que têm com os seus pilotos, permitem uma agressividade completamente diferente. Essa agressividade, daqui para a frente, também vai ter que ser instalada. De um dia para o outro, andamos há 20 anos a falar no e-learning e de um dia para o outro a coisa... a aviação também vai ter que levar uma volta, e as pessoas vão ter que perceber isso, e é um facto, não há muito a fazer. O que é preocupante é que o aeroporto de Lisboa e todos os aeroportos dos nossos países, do nosso país, dependem grandemente de operações aéreas, obviamente, todo o que é o negócio aeronáutico, e obviamente muito sustentado na TAP e na SATA. Ora, estas duas companhias têm que ter, de facto, mais uma vez, uma ajuda temperada e uma ajuda equilibrada. Muito provavelmente os 100 ou os 120 aviões que existem na TAP, não sei se neste momento há dinheiro para aguentar, porque eu não conheço as contas e não tenho acesso, mas uma coisa é verdade, a companhia deve cá continuar, merece cá estar, é uma grande companhia, nestes últimos anos, com muito esforço financeiro, impôs-se, modernizou-se. Agora, obviamente, que as coisas têm que ser reequilibradas, e pelo menos, como dizia alguém, pelo menos break-even. Portanto, eu espero que ontem, nas conversas que existiram, obviamente, eu não assisti, eu só assisti pela televisão, que as coisas se modifiquem e que se diga, ou pelo menos que não se digam coisas que não se devem dizer para acalmar determinados espíritos. No segundo trimestre, de acordo com o nosso Ministro das Finanças, poderemos chegar a uma perda de 20% relativamente ao PIB, e quando falamos disso, falamos de compra feita pelas famílias. E quando as famílias perdem 20%, quer dizer que há muito à volta. E chegamos ao final do ano com uma previsão de menos 8%. Portanto, isto vai afetar toda a gente e não pode afetar só os mesmos. Portanto, tem que haver aqui um reequilíbrio para que tudo isto comece. E, obviamente, que eu falei da aviação, porque nunca ninguém fala da aviação. Só falam dos quartos de hotel, dos restaurantes, mas provavelmente por cada 100 pessoas que estão num hotel, 50 vieram com a TAP, e muito provavelmente num restaurante, 50 pessoas também são pessoas que vieram com a TAP. Portanto, é importante que se salve a situação e que se forme um equilíbrio e que se comece a olhar para a infraestrutura de uma outra forma. O aeroporto de Tires tem que ser olhado de uma outra forma, o aeroporto de Beja tem que ser olhado de uma outra forma, não pode haver medos. Construíram, foi construído, portanto, e agora temos que arranjar as sinergias que devemos ter que arranjar. Portanto, e por hora, e só para terminar, dizer que relativamente ao ensino, é uma grandíssima oportunidade. Grandíssima oportunidade. Finalmente, se há coisa que aconteceu de boa, foi exatamente essa. Andávamos todos a pensar muito e de um dia para o outro as coisas aconteceram. E como dizia o professor Tribolé, no técnico, passaram-se 20 anos, falámos sempre da mesma coisa, de um dia para o outro isto aconteceu. Ele diz que estamos todos prontos para poder fazer coisas fantásticas e é isso que nós estamos a fazer neste momento. Estamos a aproveitar esta sinergia. Muito obrigado pela palavra que me deste, Frederico. Obrigado eu pela vossa participação. Eu estou aqui a ver bastantes amigos
Cabo Verde, bastante presença de Cabo Verde. Tentamos ter aqui a autoridade de Cabo Verde, mas as coisas também não estão fáceis e os recursos são poucos e eles estão a trabalhar o máximo. Eu penso que todos nós temos mais ou menos essa noção, pelo menos quem está na área do management. Eu vejo aqui muita gente, cabin crew, pilotos também, que estão assim, mais descansados do que nós, mas nós estamos a trabalhar como nunca e se calhar fazer muito mais horas do que nunca. Há aqui uma sensação de que as companhias aéreas que vão estar a operar dentro de algum momento. Depois o Gavin, o pessoal que o Gavin viesse ao palco para explicar um pouco isto. Eu tenho falado, eu tenho também tido a sorte de mediar várias conferências internacionais online com vários países aqui deste lado do globo, e onde se discute bastante as fases em que nós estamos no momento. Portanto, nós estamos numa fase anterior à fase da certificação da Covid-free. Vamos passar a estar numa fase posterior, intermédia, que é a fase de, eu sei a palavra em inglês, a minha não estava a faltar, que é a fase de salvação das pessoas em relação ao vírus, portanto, de imunidade, a fase de imunidade, de testar as pessoas que têm imunidade. E nestas duas fases, até a vacina, que é a terceira fase que nós analisamos aqui, todos nós temos aqui a noção, não sei se em Portugal, daqui a pergunta, não sei se em Portugal, em Moçambique, começo primeiro com Moçambique e depois para o Brasil, e se o Gavin pudesse juntar, mas todos nós temos a noção que o tráfego não voltará tão rápido como se pensa, porque existem estes fatores psicológicos que têm que ser debelados nestas três fases, e até chegarmos à terceira fase final, que é a fase da vacina, nós nunca teremos o mesmo volume de pessoas a viajar. Teremos primeiro o volume de pessoas de business, que vão fazer as viagens que têm mesmo que ser feitas, depois entra a fase do lazer, e toda a gente espera também que o lazer seja empurrado pelos preços baixos e pela disponibilidade colocada por algumas companhias aéreas. Francisco, como é que vês a recuperação da aviação no vosso setor? O setor do turismo é um setor que estava cada vez mais a crescer, e também é um setor de negócios por causa das vossas operações que estão agora a montar em termos de offshore. Portanto, a aviação é de uma importância extrema para Moçambique. Como é que a autoridade civil está a tratar disso? Bom, Frederico, claramente que a aviação tem um papel fundamental para, tendo em conta até olhando geográfica de Moçambique. Estamos a falar de um país com mais de 600 mil quilómetros quadrados, onde temos a capital, que é o principal polo económico do país, económico e financeiro do país, está mesmo no sul do país, e depois, pronto, temos que, vamos assim dizer, fazer a ligação, a conexão entre a capital e o resto das outras 9 cidades capitais provinciais. Então, a aviação civil tem efetivamente um papel extremamente importante em toda a dinâmica, não só do ponto de vista do desenvolvimento económico do país, mas também do ponto de vista da ligação social e, obviamente, para o desenvolvimento do turismo no país. Como bem disseste, isto são fases. Portanto, nós neste momento estamos num primeiro momento. E muito provavelmente aquilo que são as incidências mais negativas desta situação toda ainda estão por vir. Nós estamos a passar, e infelizmente, por um momento extremamente delicado no país. Para além de estarmos com a questão da pandemia, nós estamos, e como vocês já devem estar a acompanhar, a enfrentar problemas sérios do ponto de vista de estabilidade, principalmente do ponto de vista militar, e exatamente onde se pretende, vamos assim dizer, onde se espera que o Moçambique dê o seu maior boom, que é na província nortenha de Cabo Delgado. Portanto, estamos a ter, desde meados do ano passado, se a memória não me atraiçoa, ataques de um grupo que se diz ser um grupo islâmico, que tem estado nas últimas 3, 4 semanas a perpetrar ataques em alguns distritos, né? E isto, obviamente, também já por si só é um fator que vai, de alguma forma, retrair
algum desenvolvimento por parte na componente turística. Portanto, é aqui vamos assim dizer, é um conjunto de fatores que, infelizmente, vão atrasar ainda mais todo este desenvolvimento que se estava a prever que o país fosse ter nos próximos tempos. Do ponto de vista da aviação, já começamos a nos ressentir de forma muito profunda a nível da Autoridade de Aviação Civil. Eu ainda ontem estive a trabalhar e a verificar aquilo que estão a ser resultados dos indicadores que estamos a ter em relação à taxa de segurança aérea, e claramente há um decréscimo acentuado do ponto de vista de receitas. Já começa-se a verificar isso. Tanto que até o que se está agora a tentar, vamos assim dizer, priorizar, é tentar ir buscar aquilo, vamos assim dizer, que são as dívidas que não foram sendo cobradas nos últimos tempos, para poder fazer face àquilo que são as despesas correntes. Portanto, isso já é um sinónimo de que a situação realmente não está muito boa. Então, há um problema, este é um problema que vai trazer imensas dificuldades. Essa retração toda que já está a criar, e depois para ir considerando aquilo que ainda de vir. Então é preciso olhar com muita atenção. Eu creio particularmente que as linhas aéreas de Moçambique, que é a maior companhia, a companhia de bandeira de Moçambique, vão claramente, na minha perspectiva, vão precisar de alguma injeção por parte do Estado moçambicano. Não há como, e aliás estamos numa situação em que as linhas aéreas de Moçambique, numa situação normal, já estavam com alguma dificuldade. Mas esta situação vai trazer ainda mais dificuldades para a companhia aérea de bandeira. Portanto, é um cenário efetivamente muito, muito complexo, muito difícil. Estamos a tentar, tem havido um certo esforço por parte do governo moçambicano de tentar massificar cada vez mais o turismo doméstico, mas com esta situação de Covid, eu creio que é preciso olhar, como disse o outro painelista, olhar para o ano 2020 como provavelmente um ano zero em algumas matérias, e no caso concreto em relação ao desenvolvimento turístico do país. Francisco, quantos voos, existem alguns voos, estão alguns voos a ser realizados em Moçambique, tanto pela NAMA ou por outras companhias, ou neste momento só nada? Bom, confesso que não tenho uma ideia concreta, mas como eu disse na primeira intervenção, os voos domésticos, pelo menos esses, não foram, vamos assim dizer, abolidos. Agora, houve claramente a redução de frequência dos voos, a LAM reduziu. Não sei dizer ao certo qual é o ponto de situação em relação à Ethiopian Airlines Moçambique, né? Porque precisamente isso acredito, talvez possa criar alguma estranheza, mas nós temos uma empresa doméstica chamada Ethiopian Airlines Moçambique. Portanto, a Ethiopian Airlines opera também no segmento doméstico. Eu não sei dizer efetivamente qual é o ponto de situação em relação às operações deles. Do ponto de vista regional, claramente está tudo parado. A LM não está a fazer voos para a África do Sul, mas concretamente para Joanesburgo, e obviamente também os voos que, principalmente, a Airlink, que é uma empresa sul-africana que faz para alguns destinos preferencialmente turísticos moçambicanos, como é o caso de Vilanculo, como é o caso de Nampula, como é o caso de Pemba, também neste momento pararam. A única companhia que está a operar, também não sei dizer se é com frequência diária, mas a única companhia que efetivamente está a operar para Moçambique neste momento é a Ethiopian Airlines. Todas as outras, a TAP, a Qatar, a Turkish Airways, a TAG, a própria South African Airways, a nossa vizinha aqui, todas elas pararam as suas operações para Moçambique. Para finalizar, antes de passarmos agora outra vez a bola ao Bernardo, tenho aqui uma pergunta dos nossos delegados, que é como é que estão a ser postas em prática o isolamento, a distância de isolamento social nas operações aeroportuárias e de aviação em Moçambique, ou ainda não? Não sei se sabes, mas... Alô? Francisco, a pergunta era se existem, nas operações que ainda estão a decorrer, se existe algum distanciamento social e algumas regras impostas em termos nos aeroportos e nas companhias aéreas.
Sim. Bom, de uma maneira geral, o que se aplicou foi o decreto presidencial que emitiu o estado de emergência, que definiu alguns mecanismos pelos quais deveriam ser levadas em consideração as operações. Mas eu me lembro que há mais ou menos uma semana até tive uma conversa com o engenheiro Pó, e que alguns dispositivos desse regulamento não se aplicavam para o caso concreto da aviação civil. Por exemplo, restringia a concentração ao máximo de 20 pessoas, o que no caso concreto da aviação civil é praticamente quase que impossível isso acontecer. Então, houve necessidade de se fazer um ajuste, houve um trabalho que foi feito entre a companhia aérea e, neste caso concreto, a Autoridade de Aviação Civil, no sentido de criar mecanismos para que, efetivamente, fosse possível a companhia aérea continuar a trabalhar, obviamente respeitando aquilo que são, vamos assim dizer, os preceitos básicos de distanciamento social que se está a prever. A LM tem estado a acompanhar, que tem estado a introduzir uma série de mecanismos nos seus voos. Há a limitação, por exemplo, de todos os passageiros têm que obviamente, se fazer as aeronaves com as máscaras. Neste momento, até onde eu sei, das últimas medidas impostas, eles não estão a servir refeições a bordo. Portanto, há aqui claramente uma série de mecanismos que estão a ser implementados para prevenir possíveis novas contaminações do Covid-19. Muito bem, volto aqui a lembrar que temos aqui uma secção para perguntas, que poderão fazer perguntas. Eu vejo aqui muita gente na área da aviação, eu vejo aqui Development Business da TAG, vejo aqui comandantes da Cabo Verde Airlines, portanto vejo aqui pessoas também representantes do outro lado do Atlântico. Temos aqui uma boa seleção de profissionais da aviação e lusofonia. Se quiserem fazer alguma pergunta, ou inclusive da TAG, subir ao palco, por favor, se souber condições para isso, penso que não, que uma das pessoas está a usar telemóvel, nós também teremos muito gosto em receber-vos. Na segunda parte desta transmissão vamos ter os convidados, vamos também endereçar outras temáticas. Eu gostava que o Bernardo, assim que o Bernardo entrar novamente em palco, está a entrar agora. Bernardo, estás-me a ouvir? Estou a ouvir. Estou aqui ok, vou-te fazer uma pergunta a ti, porque és aqui deste painel, não estás 100% ligado à aviação, portanto, se calhar, melhor do que nós que podemos responder com o coração, tu vais responder de uma forma muito mais realista. O discurso da nacionalização é um discurso que começa a ser ouvido cada vez mais em Portugal, pelo que eu leio. Deste lado do mundo não se fala em nacionalização, fala-se em revitalização e como é que se diz? O grant, dar dinheiro como na América. O problema, por exemplo, quando está para Portugal, ou com a LAM, por exemplo, a LAM, toda a gente sabe que a LAM estava a batalhar forte para tentar sair da posição que estava e voltar aos seus grandes tempos. Eu vou dar o exemplo da South African Airways. A South African Airways não era, porque perde muito dinheiro, não era prioritário para o Estado. E o próprio Estado fartou-se dizer várias vezes, o Estado sul-africano queria fechar a companhia. Mas agora, com toda esta situação, os Estados simplesmente não podem deixar de se preocupar com as suas companhias. Não é? Os Estados têm que garantir, qual é a tua opinião? Os Estados têm que garantir que existem lugares disponíveis, porque senão o negócio para nas mãos de outros. Acho que é mais interessante falar em termos de estratégia nacional e não só do setor da aviação. Isto porquê? Lembro-me, por exemplo, que em 2012 nós tínhamos em Portugal 24 estratégias nacionais e que a estratégia económica abatia a estratégia do turismo. Exemplo, o turismo dizia que nós deveríamos ser um hub de aviação e a parte económica dizia que a TAP não era estratégica. E nós em Portugal vivemos sempre com estas decisões muito kafkianas de, por um lado, estratégico ou económico, julgamos que devemos ter um caminho A, mas depois muda qualquer premissa e escolhemos de um dia para o outro o caminho B. Isto leva ao quê? A decisão política é diária. Infelizmente, nós, nos últimos anos, acabamos com os nossos departamentos da chamada perspectiva
perspectiva de grandes cenários e de grandes alinhamentos de médio e longo prazo, e hoje quem nos governa decide à mercê da sua intenção de manutenção do poder e do que é o interesse instalado neste momento. Ora, o que se vive em Portugal e que se fala no caso da TAP, de nacionalizações, ou de uma pseudo-nacionalização, ou de um reforço do Estado na TAP, tem a ver com a situação que se vive, com a situação de corporate que se vive cá. As empresas não têm liquidez, as empresas precisam de tesouraria. E nenhuma ferramenta que o Estado hoje promoveu, até hoje, gerou qualquer entrada para apoio à tesouraria das empresas. E isto é mais grave ainda quando o Estado ainda tem um banco, ou tem dois, mas indiretamente, mas tem um, e esse banco é o banco que é a Caixa Geral de Depósitos, que é o banco que ainda não ajudou nenhuma empresa. E não consegue. Pronto. E as linhas existem. E, portanto, a TAP é mais uma empresa que está nesta situação. O que é que agrada? É que o turismo e a TAP previa para 2020 ter 400 voos diários. Neste momento a TAP está com 7 voos semanais. Portanto, é normalíssimo que haja um enorme impacto de tesouraria na TAP. Agora vejamos, o nosso país, que estratégia e que país é que nós queremos? Eu, na minha humilde opinião, e não falando agora nem como gestor e de consultor para a vertente de investimento, eu, na minha humilde opinião, acho que o hub da aviação num país como o nosso, que tem interesses que extravasam o nosso território e uma língua, que é um soft power, que nos permite relacionar para além de um retângulo extraordinário num ponto muito ocidental da Europa, eu acho que faz todo o sentido uma aposta no setor da aviação para mantermos os laços que sempre tivemos e que temos que manter e que temos que potenciar. Se para isso, no momento concreto, envolve um investimento maior do Estado num setor estratégico para o meu país, ótimo. Se chama isso, numa altura de guerra, a nacionalização, a mim faz-me... não gosto nada dessa palavra e como todos devem saber, os investidores internacionais, quando se fala em nacionalização, assustam-se. Mas estamos num momento de guerra e que há que salvar um pilar e uma empresa estratégica, e é melhor salvar com fundos próprios e o nosso Estado do que vender ao desbarato a uma Lufthansa ou a outro player internacional ao jeito típico destas intenções de desvalorização de ativos dos países para recompra ao desbarato, como aconteceu nos anos 80 na América Latina e agora no início dos anos 2000 na Europa. Acho melhor o Estado apostar em setores estratégicos e onde eu considero que está a aviação e, neste caso, a TAP. Consideras, portanto, que essa ajuda devia estar distanciada de uma nacionalização? Desculpa, eu não estou a ouvir. Consideras, se calhar, pelas suas palavras percebi que a ajuda deverá ser posta em prática, porque é estratégica, mas deveria ser algo que não passasse por uma nacionalização, digamos assim. É essa a tua opinião? Não, o que nós ultimamente rotulamos sempre, chamamos sempre vários nomes. Quer dizer, o Estado já tem o Estado já tem 50% da TAP. Se numa altura essencial é preciso reforçar capitais, é preciso reforçar a tesouraria e os outros sócios não têm capacidade para tal, o sócio que avançar e que tiver capacidade para tal, é normal que reforce o seu equity. Acho normalíssimo. E se assim for, se for uma necessidade gigante, porque como eu volto a repetir, a estratégia da TAP e a expectativa da TAP, neste caso, eram 400 voos diários e neste momento tem 7 voos semanais, com certeza que a injeção que é necessária para salvar a equipa da TAP e para salvar uma empresa estratégica como é a TAP no nosso país, enquanto hub de um soft power, que é uma língua e uma relação entre países que nós temos a sorte de ter e que muitas vezes nem damos como adquirida e não o devemos de fazer.
porque de facto é extraordinário os laços e a relação que temos com estes países, que são nossos amigos, irmãos, e onde nós nos sentimos em casa quando vamos. Eu penso, e não só, hoje em dia a TAP também voa para outros países estratégicos para a nossa economia e para a internacionalização e a exportação das nossas empresas. E, portanto, se assim for, eu penso que é normal que a garantia seja reforço de equity, e se isso chegar até 100%, a pena é que se chama isto nacionalização. Professor Rui, passa a bola para o professor de Management em Aviação. Uma nacionalização da TAP, já percebemos que a TAP é uma empresa estratégica e também já percebemos muito bem que se nada for feito, outros farão. Porque a Air France KLM vai receber dinheiro estatal, porque a Lufthansa vai receber dinheiro estatal. Eu posso dizer isto com toda a certeza, porque eu sei qual é a movimentação que será feita pelos outros gigantes, pelas outras companhias Legacy, e é preciso manter as companhias a operar. Portanto, se nós não o fizermos, alguém fará por nós. Ou, como o Bernardo disse, a preço de saldo, é uma coisa que devemos evitar, ou ao grande custo de perder a nossa companhia, o nosso setor estratégico. Mas há aqui uma questão que é, o Estado não é um bom manager. O Estado e a sua necessidade de ser reeleito a cada 4 anos, sobretudo o Estado português, não é bem um bom gestor da aviação. Ia ser mais um gestor de política e de interesses das pessoas do que propriamente olhar para esta estratégia como um componente fundamental no crescimento. Bem, eu subscrevo o que disse o Bernardo, subscrevo em tudo, subscrevo também a condução da pergunta do Frederico. Eu sou totalmente contra a nacionalização do transporte aéreo por parte de um país, até porque isso não tem conduzido aos resultados que são necessários. Se houvessem mais companhias em Portugal, haveria mais trabalho para as pessoas, os meus alunos teriam mais por onde escolher. Agora, temos um problema grave, e isso é verdade, é uma questão de oportunidade. Não sabemos o estado em que está uma companhia que há bem pouco tempo tinha quase 120 aviões e que de um dia para o outro deixou de voar. E que de um dia para o outro também não há pessoas. Portanto, existem os pilotos, existe a manutenção, existe a gestão da empresa, mas não há pessoas. Se não há pessoas, os aviões não podem voar. E se de facto os Estados se apressam a tomar conta dos seus ativos para que possam não ser vendidos ao desbarato por causa do Covid ou por causa de irresponsabilidades de acionistas, isso agora não há muito a fazer. Portanto, eu sou completamente a favor que o Estado português reajuste e que pense qual é que é a melhor forma, mas de uma maneira ou de outra tem que agarrar no touro, permita-me a expressão, pelos cornos, não há nada a fazer, mas obviamente que com uma estratégia, porque é a altura de o fazer, sem loucuras, sem dispêndios e com a possibilidade de depois, a curto prazo, perceber o que é que vai fazer a uma companhia que está com muita vontade de crescer e com muita gente, com muita vontade de a fazer crescer. Portanto, não devem cortar, neste caso os aviões à TAP, devem deixar voar, mas para já é isso que devem fazer. Obrigado. Bernardo, temos tido uma preocupação crescente dos Estados em alocar reservas financeiras primeiro com a saúde. Depois, porventura, vamos assistir a uma tentativa de recuperação da economia nos diversos atores estratégicos. Na tua opinião, quando é que o setor do turismo será abrangido depois? Quando é que começamos a investir no nosso turismo lá fora, a tentar recuperar alguma normalidade? Frederico, a tua pergunta é... Outra vez, futurologia. Opção, mas eu vou tentar também falar um bocadinho de micro e mais com os pés em centro de terra. O turismo em Portugal já está abrangido pelas linhas de apoio às empresas
Aliás, a linha mais interessante, que muito poucos falam, é a linha às microempresas do turismo, liderada pelo Turismo de Portugal, que é uma linha automática que não envolve a banca. Claro que os valores são mínimos, mas que nesta fase que já foi falada de uma aposta estratégica do nosso país no turismo e no microturismo, que eu chamo os alojamentos locais, etc., que fez com que as pessoas vivessem muito assentes numa expectativa que de um dia para o outro findou, mas essa linha já existe, e os apoios para o turismo já existem também, estão nas linhas. O que acontece é que o dinheiro não está a chegar às empresas. E o que acontece é que, numa fase de enorme instabilidade e de muito pouca confiança, apesar do nosso país ser visto lá fora, e aí concordo 100% com a declaração de ontem do nosso Presidente da República, apesar de os outros dizerem que nós somos o milagre da Europa e somos o milagre, que o nosso país é um milagre, esse milagre dá muito trabalho, e nós sabemos que cá as coisas não estão a correr assim tão bem para nos chamar de milagre, mas é bom que assim o digam. Li também nos Estados Unidos o que tem dito sobre nós, que somos o país do mundo mais seguro após Covid. Isso é ótimo, isso temos que maximizar, e eu até sugeria que o nosso país apostasse numa campanha de marca durante e no pós. Porque há outros países que o fazem e nós não temos. Por exemplo, Espanha tem uma Secretaria do Estado só para a marca de Espanha. E nós, cuja economia está muito assente hoje neste setor que nós não controlamos, que basta um caso destes, que é uma guerra que tem um impacto gigante, é muito importante nós cuidarmos da nossa marca. E, portanto, isso estamos a fazer. Agora, não há dúvida que dificilmente as pessoas, enquanto não houver uma certeza e uma cura e um controlo sobre esta guerra e sobre esta doença, dificilmente as pessoas se vão sentir bem, vão viajar com a intensidade que viajavam e vão estar onde estavam. Um outro ponto que eu acho que é importante e que tem que ser discutido cá é o turismo nacional no nosso país vai ser essencial para a reconstrução deste setor. Essencial. Vamos ter que, em vez de olharmos e irmos outra vez para outros países onde íamos no verão, etc., eu espero que nós tenhamos uma atitude patriótica e fiquemos no nosso país para ajudar as empresas extraordinárias de um setor que dificilmente este ano vai ter boas notícias. Francisco, bem-vindo de volta. Eu gostava, há pouco nós estávamos a falar de uma suposta ajuda às companhias aéreas por parte do Estado. Toda a gente sabe do bom trabalho que a pequena equipa, mas muito talentosa da LAM, estava a fazer nos últimos tempos. Acho que toda a gente percebe e toda a gente sente uma certa empatia por todo o trabalho que tem sido feito em muitas dificuldades, onde também se percebia que não era assim tão estratégico apostar, porque havia outros setores da indústria ou outros setores da economia para apostar. Mas o problema é, agora pergunto eu, se não for feita uma aposta forte e estratégica na LAM, outros vão começar a operar no lugar da LAM, como já referiste bem, o caso da Ethiopian Airlines. A Ethiopian provavelmente aproveitará esta fase menos positiva para tomar conta de alguns mercados mais. O que é que tu achas? Qual é a tua opinião? Bom, essa é uma discussão que já vem há algum tempo. Aliás, quando o Instituto de Aviação Civil de Moçambique, a Autoridade Aeronáutica, lançou o concurso para a entrada de novos operadores nacionais, que culminou com a entrada da Ethiopian Airlines de Moçambique, essa foi, vamos assim dizer, houve uma luta tremenda, porque assumiu-se que, por parte principalmente das linhas aéreas de Moçambique, que não deveria ter sido, vamos assim dizer, esse caminho que devíamos ter seguido. Mas o mercado é cada vez mais competitivo. A nossa legislação em relação a esse desiderato de que é a companhia aérea moçambicana aquela que está registrada no país e que tem todos os pressupostos
definidos pelos regulamentos nacionais. Acho que este período que a LM está a viver é claramente um período difícil, complicado. Aliás, bem como você disse, aliás, quando estivemos aí em janeiro no Dubai, você percebeu claramente que a LM está a tentar, vamos assim dizer, reestruturar-se. A componente da frota é um dos componentes principais, que é um dos grandes desafios que a LM tem. Há um desafio tremendo porque o mercado hoje, infelizmente, por causa da situação do Boeing 737 MAX, estava muito retraído do ponto de vista daquilo que é o principal ativo que a LM quer, que são os 737-700. Então, isso por si só já era um grande desafio para as linhas aéreas de Moçambique. Então, há muitas questões que precisam de ser revistas dentro daquilo que é a estrutura, mas eu prefiro olhar para essa questão também dentro de uma perspectiva um pouco mais estratégica. Moçambique definiu 4 áreas prioritárias para investimento, ou para desenvolvimento, melhor dizendo, que são as infraestruturas, a energia, a agricultura e o turismo. O transporte aéreo por si, quer dizer, não é um fim, é um meio. Se nós efetivamente queremos o tão almejado desenvolvimento, tendo em conta o tamanho potencial que nós temos, e que falamos isso há mais de 2, 3 décadas, e falo concretamente em relação ao turismo, é preciso, na minha perspectiva, olhar para a companhia aérea de bandeira como um elemento fulcral para esse desenvolvimento que se almeja. Eu acho que o Estado tem que claramente olhar para a LM como um dos elementos fundamentais para o desenvolvimento, principalmente do turismo moçambicano. Já vai tarde, mas eu creio que a batalha não está totalmente perdida. Já vai tarde porque, e como bem disseste, na questão que colocaste, já começam a aparecer intervenientes que já começam a olhar para o nosso mercado com outro tipo de olhos que há alguns anos não olhavam. Portanto, a LM hoje tem, vamos assim dizer, uma batata quente, aliás, 2 batatas quentes, eu posso assim dizer. Uma que é da sua própria reestruturação para realmente se tornar sustentável e tendo em conta todos os paradigmas da estrutura do mercado, da estrutura do mercado nacional, que tem suas vicissitudes e é preciso saber lidar com elas, e depois olhar para aquilo que é a competição que obviamente que está a começar aqui a aparecer. E claro, as externalidades, como é o caso agora da pandemia, que isso também vai ser outro problema grave que, claro, toda a estrutura da aviação, mas a LM em particular vai claramente ter que se reinventar, vai ter que se reestruturar. Isso para mim é uma coisa que é inevitável. Vai ter que se reestruturar. A tão falada reestruturação que a LM tem que fazer e que também já se vem falando há muitos anos, eu acho que agora mais do que nunca vai ter que ser feita. Mas definitivamente é preciso olhar para todo este respaldo de desenvolvimento que a gente quer de forma estruturada, de forma estratificada. E eu creio que é esse um dos grandes calcanhares daquilo que Moçambique tem estado a ter nos últimos anos. Não estamos a olhar para o desenvolvimento do turismo como um bloco. Está-se a pensar de forma isolada. E por isso que nós continuamos a ser, de forma cíclica, aqueles que potencialmente têm capacidade para ir lá. Mas está muito difícil de decolar do ponto de vista turístico, do ponto de vista do turismo moçambicano. Moçambique tem um enorme potencial, muito mais potencial do que alguns países ao nível da África Austral. Falo de Madagascar, falo das Ilhas Seychelles. Se nós olharmos para a nossa costa, do ponto de vista do potencial, é muito maior. Mas se a gente olha para aquilo que são os resultados, os incomes e a própria estrutura, aí claramente há um déficit muito grande. E infelizmente, como eu disse, repito, não estamos a olhar para o desenvolvimento de forma estruturada. Isso está a falhar claramente. Inglês, mas era importante ver a sua opinião, até porque é uma pessoa bastante experimentada na área do turismo e da aviação, com percurso brilhante na aviação. Eu gostava de responder aqui algumas perguntas e deixar também o resto para algum dos convidados, se quiser responder. Como vem o aparecimento de novos players, sobretudo
Quando chegava a altura de colocar o produto no mercado e de fazer um business plan, os riscos eram bastante grandes. Isto antes do Covid-19, numa altura onde Gavin? Sorry, I'm not sure I'm hearing you. You're hearing me? Thank you. I'm not sure if it's my internet or your internet. So Federico, let me just give a little bit of a global view. Yesterday, as an example, I talked with the Indian Civil Aviation Authority. They've grounded 700,000 seats each day. It's a 270 million seats market. This is unprecedented times. What was happening yesterday was a quite interesting government for all airlines need help. The US has implemented what they call the CARES. The CARES Act is basically encouraging airlines that are flying 5 flights a week, minimum 5 flights a week, to try to continue some operations, to try to keep a little bit of the US open. China, you and I have spent quite a bit of time in China. The Chinese government now is providing some sort of incentive on creation of supply. So if you are willing to travel in and out of China, they will incentivize. I think we are in times where assistance is needed, and I think if you look at what Lufthansa has been promised, payments for their employees to be able to keep their airline survival. Bridging loans are being offered to many airlines by governments. Of course, this has to be an airline that's not allowed to fly for the fact that governments are imposing, for the right reasons, groundings. How can airlines survive? So I think it's crucial that governments are involved, and of course, all major markets are taking quite important decisions. Interestingly, it seems to be the only one that's saying, and whether or not this is likely to be the result, is government is being quite coy with not wanting to give money to British Airways. So I think in all of the discussions that I was hearing in this first area, I think it's crucial that we need to do what we can to keep to protect airlines. Let's be honest. 2019, most analysts were saying it was one of the best years ever for aviation. Available seat kilometers were up around 7%, which was double the GDP average. So, the industry was buoyant. Movements, the new fleet, the A321, the 737 MAX, this narrow body strategy that people were discussing. So, of course, what governments need to do is protect the airlines, make sure, and then, of course, now, I think we're in kind of two stages. One is restarting the system. What airlines now need when they come through there is a little bit of
from China. We're seeing last week with numbers that the May holidays in China are seeing some quite good capacity. So a little bit of optimism coming out of the Chinese market, but I think a lot of airlines now it's time to define where they go. For a lot of markets, things should hopefully return. Oh, yes, where you're seeing some major changes, grounding of some A380s, KLM using this as an opportunity to remove the 747-400s. So there are some structural changes being made with some of the big carriers, but I think a lot of the short haul, low cost airlines focusing on the 3 to 4 hour time flights. We're not seeing major changes to scheduling in relation to removal of aircraft. Some of the long haul fleets will change. So I think what you were just saying, many people were saying, it's confidence. I think the aviation industry needs confidence that the governments, when they open, that everything is fine, and then start to recreate the demand. Because I think the supply side will be ready. It's how to increase the demand relative that we can't just put all the aircraft back in the skies immediately. So of course there must be some gradual reintroduction. But depends if you're thinking a curve or a U curve. Obviously, most people are saying some point September, October, things will start to pick up. And then maybe by March, April, the IATA 2021, we're back to some normality, maybe 10, 15% reduction in some of the seat capacity that we saw. That depends on, do we get in the next 4 or 5 months more consolidation? If we get consolidation, it means that we shrink the numbers of seats because we don't double up on the routes. So I think generally all airlines are at this stage need help. If TAP anybody, I say the British government seems to be the only one, but if you take China, India, and the US, the 3 biggest markets, their governments are stepping up and doing what they can do. So I say I don't want to hog this. This is a good discussion for the speaking world. I know Mozambique, been down there, and Cape Verde. I put SATA into Cape Verde, so I know these markets well, and they're good opportunities. So thanks for the opportunity, and I'll listen and see how things go in the next hours. Thanks for your time, friend. Thank you, Gavin, for your participation. I will ask estava a continuar em inglês. Vou pedir uma palavra a todos os participantes deste painel para uma última palavra. Para nós encerrarmos este painel, temos a seguir uma ligação ao outro lado do Atlântico com o Brasil, para percebermos como é que andam lá as coisas. Bernardo, tuas perspectivas futuras, o que é que tu achas? E algumas sugestões que possas deixar também para o setor da aviação em termos estratégicos. A ciência, resiliência. Eu acho que a grande preocupação nesta fase é a interajuda também entre empresas, a colaboração entre empresas, as joint ventures vai ser essencial para se ultrapassar esta fase. No setor da aviação, eu penso que espero que nós tenhamos uma TAP que sirva os interesses estratégicos do nosso país. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Bernardo, por participares. Professor Rui, temos aqui, gostava de fazer uma pergunta para tu finalizares, por favor. O Eurico Lima perguntou que aqui na parte das questões, esta pandemia afetou diretamente as áreas de segurança e safety, proteção e security, a qualidade da indústria aeronáutica. Como é que irão os gestores preparar-se para criar uma maior dinâmica? Antes de responderes, gostava de dizer que, por exemplo, existem vários casos. Eu não sei como é que funciona, neste momento está a funcionar em Portugal, mas aqui existe quase como uma troika. Não é só os aeroportos que estão preocupados com safety and security, não é só a Emirates que está preocupada com safety and security, existe uma grande interação e o Ministério da Saúde tem de entregar as soluções praticamente para que os aeroportos e as airlines consigam voar.
este trabalho que está a ser feito pelos gestores tem que ser um trabalho que tem que ser usado. Eu ouvi há pouco tempo num webinar sobre transportes e turismo, onde um americano dizia que se calhar era melhor começar a colocarem as casas de banho à entrada dos restaurantes e não por detrás dos restaurantes. Porquê? Por causa da higiene pessoal. E dizia outro também, outro americano, seria muito desagradável eu desembarcar em Lisboa, dizia mesmo ele, e falando da tal campanha que foi feita e que eles adoraram, que nós fizemos por antecipação. Ele também dizia que seria muito desagradável estar lá uma pessoa com um fato pronto para o vestir, a dizer este vem de uma zona contaminada. Mas eu, sinceramente, não sei se não estaremos muito longe disso, porque vamos ter que continuar confinados e vamos ter que fazer a transição em passos, porque nós vamos precisar que as pessoas cheguem ao nosso país e que se sintam confortáveis e que se sintam com segurança, porque o maior dos problemas neste momento é que não há passageiros. Portanto, e não havendo passageiros não é preciso aviões, e não havendo aviões não é preciso quem os coloque lá em cima e quem tome conta deles, não é? Portanto, eu diria que é preciso muito cuidado, mas ter um olhar sobre a situação é muitíssimo importante e cada vez mais a segurança, para além do safety, que me parece absolutamente normal, a segurança vai ter que ser olhada de uma outra forma. Muito bem, professor Rui. Força. Obrigado. Obrigado pela atenção. Obrigado, um abraço e até daqui a 2 semanas. Até daqui a 2 semanas e obrigado pelo convite. Francisco, para terminarmos, antes de passarmos ao próximo painel, as últimas palavras e as tuas recomendações aí de Moçambique. Bom, eu creio que este é um momento crítico, muito difícil, mas tem que ser olhado também como um momento de oportunidades. E eu creio que, olhando para aquilo que é uma circunstância da aviação moçambicana e olhando de forma um pouco mais incisiva para a nossa companhia de bandeira, eu creio que é momento do seu maior acionista, que é o Estado moçambicano, olhar para esta companhia como algo que é fundamental para o desenvolvimento do país e dar o acarinhamento que precisa, dar todo o apoio que é necessário, mas ao mesmo tempo este apoio tem que ser algo que realmente vale a pena. É preciso olhar para trás e é preciso não esquecer que a LM teve um monopólio do mercado moçambicano durante pelo menos 3 décadas. E infelizmente houve uma série de questões, principalmente do ponto de vista de gestão, que foram, vamos assim dizer, atrasando o crescimento, principalmente o crescimento sustentável que se esperava que a LM tivesse. Eu continuo a achar que a LM é um ator fundamental para o desenvolvimento não só do turismo moçambicano, mas para a própria economia do país. É preciso olhar para esta companhia com a devida atenção e, olhando para esta companhia, obviamente está-se a olhar também, de alguma forma, para o setor da aviação com a devida atenção que realmente está a precisar. Há problemas estruturais que precisam ser resolvidos. A própria Autoridade da Aviação Civil tem hoje um grande desafio pela frente. É preciso não esquecer que Moçambique, até aproximadamente 3 anos atrás, esteve na lista negra do espaço aéreo europeu. Então há toda uma série de trabalho, de progressos que Moçambique precisa dar para efetivamente sair da situação lastimosa em que estava do ponto de vista daquilo que é safety security da aviação civil. Portanto, eu espero que, acima de tudo, este seja um momento de aprendizado,
que se olhe para este momento e se perceba que, acima de tudo, é preciso que, quando se pensa em desenvolvimento, temos que pensar de forma integrada e olhar para aquilo que são as boas práticas, que temos muitas. Cabo Verde é um bom exemplo na minha perspectiva, que Moçambique pode usar. Portugal, de alguma forma, também é um exemplo muito, muito positivo. Então, eu acho que temos muito que aprender com os nossos países da lusofonia e espero que, efetivamente, este momento, apesar da dificuldade, seja um momento para, efetivamente, olharmos para o desenvolvimento da aviação civil de outra forma, para, consequentemente, Moçambique atingir os patamares de desenvolvimento que tanto se almeja. E, mais uma vez, obrigado pelo convite e bem-aja a toda a lusofonia. Obrigado, Francisco. Obrigado pela tua participação. Francisco faz parte da Direção de Regulamentação Económica da Autoridade Civil de Moçambique. E com muito gosto que já tenho a palco os meus próximos convidados, o José Neves, o presidente da AIA de Classe de Portugal da Aeronáutica, o professor Edson Luís Gaspar, diretor académico da Universidade do Ar, e em breve já teve em palco no Chile, teremos o Dr. Ricardo Falhanon, que é da partner fundador da Falhanon Advogados, mas que até há bem pouco tempo desempenhou as funções de diretor-geral da ANAC, a Autoridade Civil da Aviação do Brasil. Portanto, vamos ter uma conversa interessante. Eu começo pelo José Neves. Muito obrigado pela atenção. Eu tenho visto aqui, estou na área de investimento, a minha função é na área da aviação, eu tenho visto que na raiz dos problemas, o dinheiro, o investimento, está a começar a faltar porque as pessoas estão a tentar colocar dinheiro nas suas atividades vitais, e tudo o que não é, e tudo o que era antes uma indústria de inovação passa a ser hoje em dia uma indústria de sobrevivência. Como é que estão as coisas no vosso cluster? Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, peço desculpa só me juntar agora, mas tem sido uma série de reuniões. Eu ainda nem sequer almocei e são 3 da tarde e tem-se falado muito, cada vez mais, parece que as pessoas em teletrabalho parece que estão a trabalhar mais porque há um conjunto de reuniões enormes que estão a acontecer. Eu tenho dito que as reuniões acontecem muito mais porque já ninguém está a viajar. Muitas vezes, se nós estamos a viajar, não temos a reunião, é adiada. Olha, em primeiro lugar, só para dizer, para quem não conhece, o cenário do IDEC Cluster em Portugal são cerca de 80 entidades, a maior parte empresas. Representamos cerca de 1,4%, cerca de um pouco mais de 18 mil postos de trabalho. Portanto, já é significativo. O cluster agrega 3 setores. O setor da aviação, ou mais, o que eu costumo dizer, aeronáutica, embarca não só a aviação, como a fabricação, MRO. Naturalmente, todos nós sabemos, e então está a ser discutido, o impacto na aviação é bastante forte, não só na aviação comercial, como também no segmento do MRO. E nós temos associados, como a Aeromec, que além da frota da Omni que está parada, também tem toda a engenharia, toda a componente MRO parada também. Portanto, é muito preocupante. Temos várias empresas, a mais conhecida naturalmente é a TAP, mas outras empresas que estão em processo de layoff, exatamente porque as pessoas não têm, neste momento, trabalho para ser executado, o que me preocupa bastante. O segmento espaço é um segmento que tem contratos tipicamente a muito longo prazo, 2, 3, 4, ainda não está a ser tão afetado, mas indiretamente poderá ser afetado no futuro por alterações do orçamento institucional para outras prioridades de Estado, e aí poderá haver um impacto indireto. O segmento de defesa, esse tem sido, neste momento, está mais resiliente, também novamente são projetos a muito longo prazo. Portugal aprovou ano passado a Lei de Programação Militar ao fim de alguns anos de decisões, por agora não há grandes alterações a nível da LPM. Outra atividade que está a ser muito promovida em Portugal é a participação das empresas nacionais no que se chama EDIDP, portanto o European Development Program para o segmento de defesa, em que temos empresas como a GMV, Edisoft, Critical, Thales e muito mais envolvidas nesse tipo de atividades de research de defesa. E, portanto, eu vejo muito, e pegando um pouco nas tuas palavras, a área de inovação é uma prioridade, pode ser uma área que possa ser usada por algumas empresas, e eu vou falando, colocando o chapéu de GMV, está a ser usada para GMV, para colocar pessoas em que os projetos estão parados. Nós temos um projeto com a Boeing que parou em fevereiro. Os projetos que estão parados,
as pessoas estão deslocadas, portanto, tentaram colocá-las em projetos que se calhar não eram tão prioritários, embora fossem importantes para a empresa, não eram tão prioritários, e colocar as pessoas nesses projetos de inovação. E tenho recomendado imenso isso às empresas. Inclusive, eu sou a Comissão Europeia, aqui na Europa, decidiu adiar entre 8 semanas a vários meses alguns concursos de programas de inovação, os vulgos H2020, e eu votei um pouco contra esse adiamento tão grande, exatamente porque eu vejo que pode ser uma oportunidade para as empresas focarem neste momento em ID, ao invés de terem de despedir pessoas. Chama a atenção aqui outro pormenor importante, que é algumas empresas ainda não estão a ter um impacto grande este ano a nível da sua atividade económica, porque têm contratos já há 1 ou 2 anos neste setor. Portanto, a realização este ano do Hamburg Interiors Aircraft, o Hamburg Aircraft Interiors, ou a não realização do Airshow de Farnborough, ou a não realização do ILA, terá um impacto ajusante, diria-se provavelmente a 1 ou 2 anos, da oportunidade da devida forma, e portanto as empresas estão a perder essa capacidade de desenvolver novas oportunidades de negócio. E isso poderá ter um impacto já em 2021. Se calhar passo a palavra ao outro, ou então poderei calibrar melhor a minha resposta. Vai lá, Rodrigo, para não ocupar todo o tempo. Não, perfeito. Vou voltar a ti mais tarde para falarmos um pouco sobre a inovação e esse alocamento de pessoas em projetos. Mas eu quero falar agora, passar a bola para o outro lado do Atlântico. Professor Edson Luís, muito obrigado pela sua participação. Está-me a ouvir, professor Edson? Bom dia, um prazer muito grande estar com vocês, poder estar compartilhando esse momento que eu acho que é tão importante. O que nós estamos passando em termos de aviação, em termos de Brasil, em termos de mundo, a gente vive um momento que é um momento que eu diria transformacional. Tudo que a gente tinha como premissa antes de março foi praticamente revirada, foi atropelada, foi chacoalhada, e a gente está vivendo um outro mundo. Então, nós estamos agora numa situação completamente diferente. Acho que ninguém, em sã consciência, alguns meses atrás, sabia ou tinha noção do que iria acontecer conosco nos próximos dias. Então, assim, alguns me conhecem, outros não. Eu atuei na Polícia Militar de São Paulo, na parte aérea, durante 31 anos. Em paralelo, eu tive uma carreira acadêmica bastante intensa. Estive na Universidade de Anhembi Morumbi aí por 17 anos. Me desliguei em dezembro para poder iniciar a criação da Universidade Eduar, que é uma expectativa muito grande nossa em termos de ensino da aviação. A gente está querendo revolucionar tudo aquilo que tem hoje de conceito ligado ao ensino, principalmente focado na aviação, que é um dos nossos objetivos. E até dezembro, todos os projetos que nós fizemos, tudo apontava principalmente para a questão de ensino presencial. Por quê? Porque era o foco, porque tinha uma série de fatores positivos em relação a isso, porque era um segmento que a gente vislumbrava como de sucesso, muito embora soubéssemos do crescimento até vertiginoso em relação ao ensino à distância, mas na nossa cabeça isso daí estava para o próximo ano, talvez para 2021. De repente, de março para cá, modificou completamente tudo que a gente tinha como premissa. Então, estamos num novo mundo. E o que está acontecendo, não só com a aviação, mas com o mundo? Nós estamos vivendo um momento transformacional. Tudo que valia, não vale mais nada. Então, agora, acho que a gente está no meio da crise, mas no meio das crises, dos momentos difíceis, é que surgem as grandes oportunidades. Então, eu tenho que pensar no que está acontecendo, tenho que pensar no que está acontecendo. Eu tenho que administrar tudo aquilo que está ocorrendo, sim. Tá? Mas a gente já tem que começar a olhar para o futuro. Porque hoje eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp dizendo que as bolsas estão subindo, principalmente pelo anúncio da descoberta de um remédio novo que cura o coronavírus, um remédio americano. Então, eu acho que isso
está começando a caminhar para o final da crise, que é o que a gente tem em mente. Acho que a gente está chegando praticamente na metade da crise, tem momentos difíceis para passar, sim, tá? Temos ainda bastante coisa para caminhar, mas a gente já tem que começar a pensar lá na frente, tá? Então, mais uma vez, é um prazer estar com vocês. Eu não sei como é que vai ser a dinâmica, Frederico, você vai jogar, passar a bola para todos. Eu mandei para você um gráfico da Bain Company, uma consultoria, eles atuam em várias áreas, eles montaram um prognóstico do que está acontecendo agora e o que vai acontecer no futuro. Eu não sei se seria melhor falar agora ou falar depois, ou primeiro passar a palavra para o Ricardo, que eu acho que talvez seria interessante essa introdução inicial, né? Eu vou passar a bola aqui para os colegas e depois, quando chegar a ti, já faço a projeção da imagem para que possas comentar. Tá certo. Ricardo, bem-vindo de volta. Conta-nos como é que estão as coisas aí no Brasil relativamente às companhias aéreas, aos movimentos nos aeroportos. Onde que a notícia que chega-nos aqui é que o Newman teve que alinhar à capital. Como é que estão as coisas aí desse lado? Bom dia a todos, um prazer estar aqui novamente. Eu não posso deixar de registrar a honra de estar aqui com o professor Edson Luiz Gaspar, uma lenda aí da aviação no Brasil. Bom, aqui no Brasil, desde a nossa última conversa, as coisas evoluíram, mas assim, eu acho que a palavra continua sendo sobrevivência. Hoje nós temos uma operação aí de 91%, ainda de 9%, 91% de redução. Então, ainda temos aquela malha aérea essencial, que o governo fez um acordo com as companhias aéreas, até eventualmente permitindo medidas anticompetitivas para garantir o funcionamento do transporte aéreo no Brasil. E aí você tem algumas notícias pontuais da semana que eu acho que é importante a gente trazer, como a gente ficou 2 semanas sem se falar. Você teve a Gol fazendo um acordo com a Boeing em relação à compensação do 737 MAX, mas ao mesmo tempo ligado à crise do coronavírus, porque a Gol diminui a sua oferta de aproximadamente 130 aeronaves para em torno de 100 aeronaves. Você tem essa questão da Azul, que aconteceu durante a semana, que o acionista principal, né, majoritário, fundador da Azul, o David Newman, foi executado de um empréstimo. Num primeiro momento, ninguém entendeu muito, porque pareceu que ele estava vendendo metade das suas ações na Azul, então começou toda uma especulação do porquê daquilo, até no sentido negativo, mas depois a Azul explicou que foi uma questão pessoal, de um empréstimo que ele tinha feito e que, em razão de toda essa confusão e complexidade do coronavírus, executaram as ações dele, mas que não tinha nada a ver com a companhia. Você tem também a Latam anunciando a suspensão de todos os voos internacionais na segunda quinzena aí de abril. E você tem ainda a discussão contínua em relação às formas que o governo vai ajudar o transporte aéreo no Brasil. E aí isso ainda não se definiu. O BNDES está conversando com as companhias no sentido de liberar uma linha de crédito, mas não há ainda uma definição. Parece que um dos pontos que está travando é o valuation das companhias, porque, como todos aqui podem imaginar, como é que você faz o valuation para conceder o crédito? Você faz o valuation de antes da crise, que você tinha, por exemplo, uma ação valendo R$40, ou faz o valuation agora com o valor da crise, que a ação da mesma empresa foi a R$10 ou até menos. Então, acho que esses são os principais acontecimentos dos últimos 15 dias no Brasil. Muito bem, obrigado pela atenção. Vou passar a bola ao José Neves, da capacidade de adaptação das empresas portuguesas na aviação, ou que passava a mensagem que estas empresas também deviam aproveitar esta parte para se adaptar. Existe uma forte interligação entre os operadores portugueses
E estas companhias que podem trazer algumas respostas, sobretudo na parte de safety e security, criando plataformas e instrumentos para que a aviação volte mais rápido ao ativo, ou estas empresas ainda continuam mais concentradas nos seus projetos? Frederico, é uma muito boa questão. Vou só fazer aqui uma nota, Força. o professor há pouco, sobre as oportunidades que temos que olhar para isto também de uma forma positiva. E eu vou sublinhar aqui um ponto que, para mim, espero que não esteja errado, penso que pode ser muito interessante, que é com a disrupção toda que nós vimos da cadeia de fornecimento, nomeadamente a cadeia de fornecimento, eu penso que o nearshore, neste momento, poderá ser visto de outra forma, como não era até agora. E, sinceramente, penso que pode ser uma oportunidade para Portugal. Eu lembro-me que em Portugal, nós neste momento já temos uma fábrica de Airbus, através da Stelia, temos uma fábrica, duas fábricas de Embraer, que vão transitar para a Boeing, temos fornecedores de primeira linha como a Mecachrome, por isso essas empresas poderão ver em Portugal como o nearshore ao invés de outros países. Poderá ser muito... essas empresas sediaram-se em Portugal exatamente porque verem em Portugal não só um bom clima, mas também uma boa capacidade de formação na área da aeronáutica. E aí tenho que sublinhar o papel fundamental do IFP, que é o Instituto Português de Formação Profissional. Ainda a tua questão, ainda não temos um couple bem feito entre os operadores e as empresas que estão cá em baixo, que são as Tier 2, Tier 3 de Portugal. Tipicamente, as empresas como a Boeing, como a Airbus, mas não, muito poucas vezes trabalham com o cliente final, seja uma airline. No entanto, existem bons casos, eu estou-me a lembrar, por exemplo, da Cor Azul e da Alma Design, que fizeram o novo design dos interiores do A330 Neo e dos 320 Neo, que foram mudados pela TAP, os antigos e os novos. Foi um bom exemplo de incorporação nacional de empresas do cluster, mas ainda não existe a ligação direta, até porque muitas vezes, eu vou falar o caso da GMB, que é a empresa para a qual eu trabalho. Nós desenvolvemos sistemas operativos para a Safran, que são usados também pelo Embraer. Portanto, para a TAP, não tem interesse em saber, não conhecer sequer o que é o sistema operativo, nem o piloto o quer conhecer. Portanto, eu penso que muitas vezes as empresas estão numa cadeia cá mais abaixo, Tier 2, Tier 3, e portanto não é assim tão visível para a airline. O mais próximo disso é realmente na área dos interiores. E, novamente, aí, a não realização do Aircraft Interiors de Hamburgo teve um verso, por exemplo, para essas empresas, nomeadamente a Alma Design, porque eu estava no top 3 de receber um prémio na área de interiores. E, portanto, novamente, para eles seria muito importante o reconhecimento internacional, como já o tiveram no passado. Alô, José? Sim, eu estou aqui. Ok. Falavas-me há pouco no setor da maintenance MRO. A quantidade de aviões parados que existem, é preciso mantê-los não parados, mas é preciso depois fazer uma série de inspeções por lei para que voltem a andar. Portanto, será no fundo uma oportunidade para as empresas da MRO, ou não? É verdade. Algumas empresas já me confidenciaram isto, mas o problema é... há pouco falava-se disso, ninguém neste momento sabe até quando é que as aeronaves vão estar grounded, não é? Eu tive acesso a um documento da Lufthansa em que dizia que as aeronaves vão passar a voar em setembro deste ano. Neste momento pode ser que as notícias sejam diferentes, mas há coisa de 1 a 2 semanas, a documentação da Lufthansa que chegou a nós é que as aeronaves iam só voar a partir de setembro. Portanto, até setembro pode muitas vezes significar o fecho de algumas empresas mais pequenas. José, dá-me a impressão que estamos em Portugal, a opinião própria, estamos todos à espera com que os números de Covid-19 baixem, depois iniciaremos uma discussão por causa da TAP e depois iniciaremos uma discussão para ver como é que continuamos as coisas a funcionar. Não será a altura, achas que isto é a aproximação correta, ou tu achas que já devemos começar a pensar de uma forma diferente e disruptiva e também a dedicar tempo a pensar como é que vamos conseguir combater os outros destinos, que estão agora, eu não estavas aqui no princípio do debate, mas eu comentei a situação dos Emirados Árabes Unidos, onde os voos já começam a ser realizados a partir do dia de ontem, 16 de abril, para Frankfurt, Heathrow, Manila, Cabul, Jakarta, Brussels e Zurich, e ainda a partir de maio a intenção é colocar o máximo possível de aviões no ar, enquanto ao mesmo tempo que dominem uma estratégia
em termos de certificação de Covid-free, através de testes no aeroporto, através de, enfim, de uma série de iniciativas que eles estão a fazer e que depois posso repetir para as pessoas. Neste momento já vão para 50 destinos de carga e existe esta ligação. Achas que isto devia estar a ser pensado no momento e para aproveitar o belíssimo cluster que Portugal tem? Eu vou dizer, 95% das empresas, ou se calhar 100% das empresas, estão a trabalhar a 100%. Estamos ali numa franja muito pequena de empresas que estão em layoff, desde que fazem parte do cluster. Eu estou-me a lembrar de layoff total, está provavelmente era o MEC, e depois temos empresas com layoff parcial muito pequeno. Ou seja, o que eu quero dizer é que, na sua generalidade, as empresas estão a trabalhar no desenvolvimento de projetos. E nós temos realizado reuniões semanais com todos os nossos associados, exatamente para perceber a situação que nós podemos, de certa forma, aconselhar o governo a tomar medidas que possam mitigar os impactos que a gente espera no futuro. Esse é um ponto muito importante. Inclusive, hoje às 16 horas tenho uma reunião exatamente, às 16 horas de Lisboa, tenho uma reunião exatamente novamente com os associados para criarmos, de certa forma, e depois posso partilhar contigo quando estiver pronto, um documento, um leaflet quase de dizer estado da situação do Covid neste momento, neste setor aeronáutico, espaço e defesa. Questões que o setor quer dar ao governo para promover a dinamização do setor. E essas ideias vão desde manter alguns projetos que estavam em curso e que o governo tem equacionado, como criar linhas de crédito para apoiar as empresas. E, novamente, aqui surge a componente da aviação comercial e que uma linha de crédito é extremamente importante. Eu penso que tens de discutir muito aqui em Lisboa a nacionalização ou não nacionalização da TAP. Penso que é um dos cenários da equação, mas há bastantes mais cenários do que esse para resolver essa questão. Sobre o comentário que estavas a fazer, eu recebi ontem essa informação que algumas companhias aéreas iam começar a voar. A nível de profissional, e do que confidenciei ainda esta manhã com as pessoas da Safran, elas diziam uma coisa que é, a nível de business, as pessoas têm algum receio de viajar, não só porque podem apanhar o vírus, mas com o controle que vai haver nos aeroportos. Imaginemos que eu faço o voo Lisboa-Bruxelas e que apanho em Bruxelas o Covid-19. Como é que eu depois vou regressar à minha terra? E isso preocupa imenso quem vai a nível profissional, que quer rapidamente regressar a casa. E, inclusive, do ponto de vista de GMV, nós discutimos há cerca de 2 dias a questão exatamente dos viagem, desse tipo de questões. Podem surgirem, obriguem a pessoa a permanecer no estrangeiro 2 semanas a 1 mês. É um risco muito grande. Agora, eu vou dizer que não consigo opinar muito sobre as decisões que a TAP poderá tomar a nível de abertura de rotas, porque eu acho que vai estar exatamente muito dependente do feeling que a TAP poderá ter a nível das pessoas quererem voar ou não. Do meu ponto de vista e de cluster, naturalmente, quanto mais cedo, melhor, até porque há imensas oportunidades que estão a perder neste momento. Do ponto de vista do turismo, eu penso que, sinceramente, a informação que eu tenho visto de algumas análises é que a informação que eu tive é que prevê-se que em Portugal o turismo de agosto seja ainda feito só por portugueses, não por estrangeiros. Portanto, eu penso que vai demorar um pouco para retomar os níveis que nós tínhamos antes de verão, ou seja, antes de março. Eu penso que vamos demorar, se calhar, respondendo à pergunta que vocês tinham aí, eu penso que só em dezembro teremos 80% dos voos, é a minha previsão. Muito bem, passa a bola. Luís, eu sei que tens uma agenda complicada, se quiseres te retirar-te. Não consigo ficar até esta 6. Ok, fantástico. Então, aguenta aí, temos mais pormenores para falar. Professor Edson, esta recuperação que tanto se fala, sendo em V, sendo em U, já ouvi também em W, não é? Vamos andar todos no carrossel. Como é que se fala, como é que se apela aos futuros jovens profissionais da aviação? Como é que se ampara os atuais profissionais da aviação que estão em momentos difíceis? Esta retoma será complicada? Bom, já existia uma das suas questões, como é que se prepara os profissionais da aviação, tá? Até hoje, o modelo, vamos dizer, que dominava o mercado praticamente em todas as formas, em todos os segmentos, sempre foi o modelo presencial.
já havia, por parte da aviação, um pedido muito grande. Eu digo isso porque eu fui muito demandado em relação a cursos de ensino à distância. Muita gente pedia, escuta, quando é que nós vamos começar com o curso de ensino à distância? Então, havia algumas restrições, algumas dificuldades, até em relação a órgãos governamentais, de, no começo, aceitar, e depois a coisa começou a andar. No ano passado, se não me engano, foi final de outubro, começo de novembro, saiu uma matéria dizendo que, pela primeira vez no Brasil, a quantidade de alunos matriculados no ensino à distância tinha superado a quantidade de alunos presenciais. E isso já foi para a gente um sinal muito importante do que estava por vir, mas ninguém previa o que ia acontecer. Acho que nem as mais, vamos dizer, as mais cuidadosas previsões davam conta daquilo que estava por acontecer, não só no Brasil, como em relação ao mundo. Uma das questões muito importantes é em relação ao movimento da aviação. O que nós podemos esperar da aviação para agora, para os próximos meses e para os próximos anos? No meu entendimento, a gente vai ter como se fosse um gráfico em formato de U. Então, nós estávamos num posicionamento, entrou a crise, entrou o coronavírus, tivemos uma queda brutal em tudo, praticamente tudo. Todo mundo que esteve aqui, pelo menos das lives que eu acompanhei, todo mundo falando, olha, reduziu 90% da aviação no Brasil, no mundo, foi reduzido para alguns voos, então nós tivemos uma queda brutal. Nós vamos passar por um momento de estabilização dessa queda, e, no meu entendimento, nós vamos ter uma subida muito grande. Então, que nem o José Neves acabou de comentar, no meu entendimento, em dezembro, nós vamos estar com 80% de tudo reestabelecido. Então, nós vamos crescer, e eu acho que nós vamos crescer ainda mais do que antes da crise. Em quanto tempo isso vai acontecer? Hoje, acho que nós estamos no meio do movimento, no momento crítico. Então, é bem difícil você falar quanto tempo vai demorar, mas eu tenho convicção de que isso vai acontecer. Então, nós vamos ter uma queda, como já estamos aqui na base, e daqui a pouco a coisa começa a subir. Subindo, nós vamos precisar de investimento em várias áreas, nós vamos precisar repensar vários tipos de segmento, vários tipos de mercado, o que acontecia antes da crise e o que vai acontecer depois. Você tem como projetar aquele arquivo que eu te mandei agora? Esse arquivo que eu pedi para o Frederico projetar, ele fala, foi um estudo feito pela Bain & Company, é uma empresa muito grande de consultoria, acho que talvez alguns de vocês devam conhecer, e eles estavam falando a respeito do que aconteceu e do que vai acontecer em relação a todos os segmentos. Ou seja, a retomada que vai acontecer em relação ao mercado depois da crise. Ou seja, nós vamos ter consumo sendo restabelecido depois da crise e alguns segmentos de maneira mais rápida, mais intensa, e em outros segmentos nós vamos ter uma lentidão um pouco maior para que seja restabelecido esse crescimento que a gente está apostando. Eu estou junto com o José Neves no comentário dele. Olha, até dezembro, 80% vai estar voltando. Então, também acredito nessa situação. Esse daqui, gente, é o gráfico. Eu não sei se vocês conseguem ler do que vai acontecer depois da crise. Pelo menos é uma das previsões. No topo, para a gente ligado à área de ensino, nós estamos criando a Universidade do Ar. O nosso intuito com a Universidade do Ar é oferecer todos os cursos de todas as áreas da aviação. O modelo que nós temos hoje, nós temos um curso de ciências aeronáuticas em algumas instituições, curso de aviação civil, pouquíssima oferta de cursos superiores para a aviação. E a aviação, gente, ela não se resume no cockpit. A aviação, ela tem que atender todos os segmentos da cadeia, todas as áreas. Então, se vocês observarem no gráfico, Frederico, dá para voltar de novo? Se vocês observarem no gráfico, nisso que está sendo mostrado, o topo do gráfico, ele aponta o quê? Ensino à distância. Então, se vocês derem uma olhada lá em cima,
Demanda explodiu na crise e deve se manter em alta no longo prazo. O primeiro item, ensino à distância. É lógico que eles fizeram uma análise de cada um desses setores envolvidos e outra coisa que chama atenção e está relacionada com a gente. Demanda que tem forte queda na crise com recuperação lenta. O último item, o último ponto, lá embaixo, vocês podem ver que está falando viagem e turismo. Uma parte muito grande ligada à aviação. Então, o que o Frederico me perguntou, obrigado, Frederico. Gente, é um estudo muito interessante da Bain Company, eles abordam tudo o que está acontecendo, quem teve problema, quem não teve, e as previsões para depois da crise, né? Que a gente já tem que começar a pensar depois da crise, porque não dá para eu pensar para trás, eu tenho que pensar para frente. Então, o que espera? Eu acho que o ensino vai crescer bastante, o ensino vai crescer muito, porque é uma necessidade premente que nós temos nas várias áreas. Então, a despeito do que estamos passando, a despeito do momento atual de crise, eu acho que já é hora da gente começar a olhar para o futuro e começar a pensar quais são as oportunidades que nós temos nesse momento. O que a gente tem que investir, o que nós temos que preparar, porque a saída da crise, gente, no meu entendimento, eu não sou nem um especialista de saúde, eu tenho uma filha médica que está trabalhando na sala do lado, eu estou no meu quarto, eu tenho, cada filha hoje está trabalhando, eu tenho 3 filhas, cada uma está numa sala diferente. A minha filha mais velha, que é médica, ela está fazendo atendimento de telemedicina no quarto do lado. Então, a aprovação da telemedicina é uma coisa que ela vinha, vamos dizer, sendo solicitada há muitos anos, e ficou parada. De uma hora para outra tiveram que aprovar. Então, a minha filha, que é médica, está no quarto do lado fazendo atendimento de telemedicina. A minha outra filha, que é jornalista, está trabalhando no home office, por onde ela trabalha, que é uma multinacional muito grande, ela está aqui do lado. E a minha outra filha, caçula, que é estudante de medicina, está no 4º ano, ela está no outro quarto tendo aula. Então, o que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo com o Brasil, com a nossa aviação, eu falo nossa aviação, porque quando eu falo nossa aviação, até chacoalha o coração saber o que está acontecendo com o mundo, isso vai reverter em breve, vai reverter em pouco tempo. Então, são questões que estavam paradas, travadas há muitos anos, e agora voltam num novo patamar, voltam numa nova condição. A ANAC recentemente também começou a aprovar a parte de ensino à distância em alguns segmentos onde não existiam. Então, acho que é um sinal de tudo aquilo que vai acontecer com a gente na aviação e no Brasil. Então, o Frederico me questionou, né, o que eu acho que vai acontecer com a educação, com o ensino na aviação. Uma tendência muito forte, e nós, Universidade do Ar, a nossa concepção original era para cursos presenciais, estamos nos preparando para ensino à distância, que é uma tendência, não tem como fugir, isso tinha ainda muita resistência, mas agora é tendência e vai acontecer. Então, temos que começar a pegar onda, temos que começar a pensar na nossa aviação, no crescimento da nossa aviação. Em 2002, logo após a crise de 2001, foi logo que eu comecei a coordenar o curso da Anhembi Morumbi. Eu tinha alunos desanimados com a aviação, eu tinha alunos assim, que estavam, poxa, Gaspar, parou tudo, a aviação está parada, logo depois do atentado do 11 de setembro de 2001, a aviação está parada, está difícil. Eu falei, na época, gente, calma, a aviação, a economia, ela é cíclica, ela tem momentos de baixa, ela vai ter momento de alta e depois vai ter momento de baixa. Eu achei que estava correto, mas eu estava errado. Então, vivemos momentos cíclicos? Sim, eu achava que era uma senoide na horizontal. Passados anos, eu tive a convicção de que eu estava errado, não completamente. Mas a aviação, ela é uma senoide, mas só que é uma senoide ascendente. Então, pega um momento de crise, tirando, é lógico, esse momento que nós estamos vivendo,
Mas logo após o momento de crise, vem um grande momento de alta e ela supera aquilo que tinha antes da crise. Então, é isso que eu acredito. Para a aviação, é isso que eu acredito para o ensino, não só o ensino aeronáutico, o ensino ligado à aviação, mas também em relação a todas as áreas. Porque o ensino, ele vem junto. A preparação, a formação de profissionais, eles têm que estar atrelados. Se você não tiver o ensino preparado, correndo na frente, você não vai ter profissional lá na frente para atuar no segmento. Então, vivemos um momento transformacional. É como se tiver, como não? Estamos passando um momento de guerra. E esse momento vai ficar como um divisor de águas, antes do Covid e depois do Covid, devido às transformações que estão provocando em todas as áreas. Então, nossa preocupação é com a aviação? Sim, estamos todos preocupados, mas a gente já começa a olhar para um cenário melhor no futuro. Repito, concordo com o José Neres, 80% vai estar de volta até final do ano. Então, a gente tem que começar a se preparar. Temos que respirar nesse momento, manter tudo aquilo que está sendo falado, pensando lá na frente e começar a preparar o futuro. Se a gente não preparar o futuro, na hora que chegar, nós vamos ficar para trás. Tá? Frederico. Muito obrigado. Ricardo, nós tínhamos falado e estamos a falar sobre ajudas financeiras e há pouco estavas a comentar que está neste momento a ser discutido a ajuda financeira para algumas companhias brasileiras, linhas de crédito. Ricardo, linhas de crédito, achas que isto é, ou devemos começar a olhar para exemplos como os que são muito bem experimentados e passaram por várias crises, como os Estados Unidos, a crise dos anos 2000, 2008, 2011, e que simplesmente fazem um atalho e dão grants. Portanto, 70% do valor é o valor que é necessário para a sua operação, desde que as empresas não deem dividendos aos seus acionistas ou deem prémios aos seus gestores. Porque o Estado tem mais que fazer do que gerir a United Airlines e a Delta e por aí fora. O que é que tu achas? Achas que a linha de crédito? Vou só fazer um comentário aqui antes sobre o debate do Edson e do José. Sobrou para mim ser o pessimista, né? Mas eu acho que a beleza de um bom debate é a gente ter, em alguns momentos, poucos momentos, visões um pouco divergentes. Eu sinceramente acho muito difícil essa recuperação do setor tão veloz. Não significa que eu não torço para isso, torço e muito. Mas eu acho que nós estamos passando pela maior crise da história do setor aéreo e sem precedentes. Saiu um artigo do Wall Street Journal essa semana, muito interessante, mostrando que, por exemplo, no 11 de setembro, o mercado nos Estados Unidos demorou 6 anos para se recuperar e demorou até mais tempo para recuperar a tarifa, o mesmo valor de tarifa ali, digamos. E essa crise ela é muito pior. E aí, trazendo até para o Brasil, por que eu sou um pouquinho só mais pessimista que eles? Porque eu acho que essa crise tem fatores muito diferentes das outras. Em 2015, 2016, você teve aí, 2016 foi o auge da crise econômica aqui no Brasil, uma queda no setor em torno de 6%. Tinha esses 3 fatores que eu acho que nós temos agora, que é previsão de queda do PIB, alguns falando em queda do PIB brasileiro de até 8%, que é algo assim catastrófico. Você não tem a questão sanitária, a não ser que milagrosamente surja uma vacina e um remédio que resolva 100%, você vai ter isso como aquele estudo de Harvard anunciou recentemente, um vai e volta, segura ali e tal, e isso também impacta a aviação. E você ainda tem essa terceira questão, que é todo esse desenvolvimento EAD, todo esse envolvimento virtual. Eu saí da ANAC ano passado, cumpri meu período de quarentena, acabei de fundar o meu escritório de advocacia.
eu estou me questionando todo dia se faz sentido eu sair de Brasília, pegar um voo e ir para São Paulo para fazer apenas uma reunião. Não só em questão de custo, mas em questão de eficiência também. Porque no mesmo período de tempo, via Zoom, eu consigo fazer 4, 5 reuniões. Então, via Zoom, Teams, Hangouts, qualquer uma. Essa plataforma Livestorm mesmo que nós estamos usando aqui. Então, eu acho que a hora que você junta esses 3 fatores, ainda é prever qual vai ser o real impacto no setor aéreo. Mas eu torço para que os meus colegas aqui de painel estejam corretos. Muito interessante essa questão do EAD. Até o Edson mencionou rapidamente, mas essa semana a ANAC autorizou tanto treinamentos para empresas de táxi aéreo na modalidade EAD e também escolas de aviação a oferecer aulas teóricas à distância pela pandemia. É curioso que eu estava conversando com um amigo de Israel e ele me contou, né, um amigo da OCDE, que eles ficaram 10 anos discutindo o ensino à distância lá. E um mês tiveram que colocar todas as escolas em ensino à distância. Então, eu concordo plenamente com o professor Edson que esse é um momento transformacional e até eu digo assim, a ANAC no Brasil está tomando várias decisões e que depois vai dar muito trabalho para eles, porque eles estão tomando as decisões com base na pandemia, mas depois, com certeza, eles vão ter que avaliar o efeito disso e vão ter que, com certeza, evoluir na regulação. É uma oportunidade muito grande de modernizar a regulação, porque você está tendo que fazer as mudanças agora não por opção, mas por esse momento de exceção. Para concluir essa minha fala agora, sobre a questão da ajuda financeira, Frederico, eu acho que o exemplo americano é muito, muito interessante, porque, veja, o Congresso aprovou a ajuda há mais de 2 semanas e nós tivemos notícias que só agora as companhias chegaram a um acordo com o governo, com o Departamento do Tesouro, exatamente por todos esses requisitos aí que você colocou. As companhias tinham receio de ter um endividamento muito alto, e eu tenho certeza que aqui no Brasil a gente está olhando para isso, está olhando para esse exemplo. Não basta só aprovar a ajuda, todos os requisitos ali de como isso vai funcionar são muito interessantes. Então, como eu estava te falando, aqui no Brasil, um dos pontos que está em discussão com o BNDES é essa questão do valuation das empresas. Muito bem, Janeves, para terminarmos, estás a ouvir? Existe aqui uma pergunta que também está endereçada à parte da MRO e pegando um pouco no comentário do Ricardo, as autoridades civis estão-se a desdobrar em termos de regulamentação e de uma facilidade de regulamentação para que os pilotos consigam voar, manutenção consigam estar aptos a fazer o seu trabalho, para que hajam as formações. Os aviões que também estão neste momento imobilizados, não stored, provavelmente também, quando chegar à altura, vão ter que repensar o assunto, porque senão não há companhia aérea que consiga pagar tanto MRO. Tu tens receio com estas mudanças dramáticas nos OEMs, nos Original Equipment Manufacturers, possam de alguma forma afetar algumas das empresas do teu cluster? Pensas que haverá algum reposicionamento por parte destas grandes empresas como a Boeing, como a Embraer, como a Airbus, ou por enquanto ainda não? Eu vou dar mesmo a minha opinião, eu penso que não. O segmento MRO em Portugal tem tido um grande problema, que é a questão do êxodo dos profissionais qualificados. Eu lembro que tive uma reunião com uma empresa de MRO, não vou mencionar qual é o nome, mas que me dizia, assim que as pessoas estavam qualificadas e tinham a formação certa, iam-se embora. Porque havia uma grande competitividade em MRO a nível global. E, portanto, eu não penso que os OEMs, Boeing e Airbus queiram mexer nisso, até porque é um mercado muito competitivo, há muitas empresas a fazer MRO,
há muito mercado MRO, isso é verdade, e tem vindo a crescer imenso. Posso não estar a perceber bem a tua pergunta, mas eu penso que não vai haver alterações agora para as empresas nacionais que estavam todos os dias a perder recursos qualificados, e atenção, esta informação foi reuniões que eu tive ainda este ano, não é reuniões de há 2 ou 3 anos. Essas empresas, se calhar, até vão conseguir, nos próximos meses, agarrar mais pessoal do que o que estavam a conseguir agarrar. E estavam a ter um problema enorme na formação de novos recursos, sabendo de antemão que eles iriam-se embora, porque não tinham capacidade para pagar os salários que não são pagos, provavelmente, no Médio Oriente. Penso que não haverá grandes alterações, é a minha opinião. Mas em relação às empresas que participam nos trabalhos de desenvolvimento de pesquisa inovadoras para novos projetos, para as ONUs, o que é que tu achas? Sem ser a Marion. Eu vou dizer, a inovação, a Boeing parou muita coisa. A Airbus também parou muitos projetos. Está fechada, está fechada durante todo este mês e provavelmente, aliás, todo o mês, desde meados de março até final de abril. Portanto, está tudo um pouco ao novo. Como disse, nós temos um projeto que foi parado. Eu penso que neste momento a melhor opção para inovação é através, e na Europa temos esse mecanismo, através de projetos de inovação patrocinados pela European Commission, pela Comissão Europeia, e pode ser o melhor caminho para que as empresas consigam manter alguns dos seus trabalhadores. Eu sei que é sempre muito chato dizer que as pessoas, é sempre muito chato despedir pessoas, e que já pessoas é sempre terrível, mas mais vale uma empresa mais pequena a funcionar do que uma empresa maior fechada. E o layoff em Portugal tem-me permitido e facilitado imenso esse processo, que é, não vamos despedir pessoas porque elas são altamente qualificadas e não as podemos perder. É muito importante isso. Ainda a tua questão de inovação, eu acho que, volto a dizer, para mim é o momento certo para as empresas desenvolverem produtos que não conseguiam desenvolver porque estava toda a gente ocupada no dia-a-dia a fazer projetos que estavam com uma demand muito, muito forte, porque o mercado estava em crescimento. E, naturalmente, as temáticas de sustentabilidade, de aeronaves mais verdes, neste momento não são uma prioridade, mas vão voltar à prioridade da Comissão Europeia e da Europa em 2021, com certeza, porque existem objetivos muito fortes para 2050 a nível de reduções das emissões das aeronaves. Isso é um desafio enorme para toda a indústria, para os OEMs, mas também para todos os fornecedores deles. Eu posso dizer que em dezembro estive com o Guilherme Furri, que é o CEO da Airbus, em que ele dizia que o desafio de uma aeronave mais verde não era da Airbus, era toda a cadeia de fornecimento, e começava logo nos combustíveis e passava pelos aviónicos. Portanto, não era só da Airbus, era de toda a Europa, e daí voltar àquela questão de o nearshore pode ser muito interessante para Portugal, para o crescimento de mais empresas, ou para o crescimento das empresas que já estão em Portugal, num cenário de maior integração com as entidades europeias. Muito bom, um comentário positivo para terminarmos. Obrigado, João, por teres participado. Sim. José, desculpa. Professor Edson, vamos avançar para uma mensagem final que quero passar a todos nós que estamos aqui presentes nesta discussão sobre o estado da aviação e do turismo nos países de lusofonia. Bom, novamente, eu te agradeço o convite. Acho que acho que é muito interessante para a gente poder falar de aviação. A gente está recluso em casa já faz mais de 20 dias estamos em casa. Foi uma oportunidade para colocar o terno, para poder falar com vocês todos, né? Porque estava bem mais à vontade, né? Mas, enfim, eu vejo que é um momento de preparação. É um momento transformacional que todos nós estamos passando, é um momento de pensar já no futuro. É lógico que a gente tem que administrar a crise que está aí, está instalada. Eu concordo com todos os argumentos que o Ricardo comentou agora há pouco. Eu não sei se eu estou sendo otimista demais, mas eu tenho um sentimento de que as coisas vão se recuperar muito. E eu acho que é um momento de pensar nas oportunidades que estão por vir, é um momento de estabelecer parceria. Nós, Universidade do Ar, acabamos de ser criados, estamos sendo criados, estamos montando. O nosso intuito é oferecer cursos em todas as áreas da aviação, em todos os segmentos.
porque no nosso entendimento tem espaço para isso. Tem espaço para melhorar a formação aeronáutica no Brasil, em todas as áreas. O Ferelon comentou agora há pouco que ele inaugurou o escritório dele. Poxa, gente, a gente precisa investir na parte